Há um momento na vida em que o silêncio fala mais alto do que qualquer conselho. Você acorda, olha ao redor e percebe que tudo parece igual ao dia anterior. As mesmas ruas, o mesmo trabalho, os mesmos olhares cansados no metrô. É como se o tempo passasse, mas dentro de você, nada se movesse. E é aí que começa a nascer uma pergunta incômoda. Será que eu estou vivendo ou apenas existindo? No México, essa sensação é comum entre pessoas que, como você e eu, carregam sonhos dentro do peito, mas sentem que algo falta para tirá-los do papel. Caminhando pelas ruas de cidade de Minas Gerais, entre o som dos vendedores ambulantes e o aroma das tortilhas, eu percebi algo profundo. Cada rosto que cruzava tinha sua própria história, mas muitos pareciam carregar o peso de uma vida em pausa esperando por um gatilho. E o que é esse gatilho? Não é mágica, não é um milagre que resolve tudo em um instante. É um momento, uma conversa que você não esperava, uma perda que muda tudo, um desafio que te obriga a sair da zona de conforto. É como um golpe invisível que te empurra, mesmo quando você ainda não se sente pronto. Muitas vezes nós erramos ao pensar que a mudança vem da motivação diária, mas a verdade é que a motivação é como o vento, ela sopra e desaparece. O que realmente muda o rumo da nossa vida é um choque de consciência, um instante em que você olha para sua própria história e entende que, se continuar no mesmo caminho, vai chegar a um destino que não deseja. Em São Paulo, conheci Hector, um jovem de 27 anos, que sonhava em abrir uma pequena cafeteria. Ele já tinha as receitas, o nome, até o local perfeito na sua cabeça, mas passavam-se anos e nada mudava. Ele dizia, "Maana luaré, amanhã eu faço." Até que um dia, voltando do trabalho, ele viu um senhor vendendo café numa bicicleta adaptada, em plena rua, e a fila de pessoas esperando para comprar. Ele me contou que ficou parado, olhando aquela cena e pensou, ele tem menos recursos que eu. E começou o que eu estou esperando. Esse foi o gatilho de Hector. Na semana seguinte, ele alugou uma bicicleta, comprou um moedor simples e começou a vender café na rua. Não estava perfeito, não era o sonho completo, mas era o início. Hoje, ele tem sua própria cafeteria. E diz que se aquele dia não tivesse acontecido, talvez ainda estivesse esperando o momento certo. E aqui está o insight. O momento certo não existe. Existe apenas o momento presente. E muitas vezes a vida manda sinais para que você se mova agora, mas por medo, a gente ignora. Se você pensar bem, provavelmente já teve pequenos gatilhos na vida, menos oportunidades disfarçadas de problemas. Aquela demissão inesperada que te fez buscar algo melhor. A rejeição que doeu, mas te mostrou que você merecia mais. A dificuldade financeira que te obrigou a aprender, a empreender. O ponto é, um gatilho nem sempre vem embalado em algo bonito. Muitas vezes ele vem com dor, desconforto e incerteza. Mas, se você tiver coragem de interpretar esse momento como um convite para crescer, ele se transforma no seu maior aliado. Eu lembro de uma conversa com uma senhora chamada Dua Carmen, que vendia flores no mercado municipal. Ela perdeu o marido cedo e ficou com 3 filhos pequenos para criar. O gatilho dela foi o dia em que percebeu que, se não se reinventasse, seus filhos passariam fome. Ela não tinha experiência nenhuma com comércio, mas decidiu aprender. Começou vendendo pequenos arranjos na porta de casa. Hoje, mais de 20 anos depois, ela é conhecida por toda a cidade como a mulher das flores mais bonitas e cheirosas do mercado. Quando perguntei qual foi o segredo, ela sorriu e disse, "Não tive escolha. Esse foi o meu gatilho." Isso me fez entender que o gatilho não precisa ser algo que você busca, menos às vezes ele te encontra. O que você precisa é estar desperto o suficiente para percebê-lo e forte o suficiente para agir. Pense, quantas vezes na sua vida você já ignorou sinais porque estava ocupado demais, ou com medo, ou esperando um dia perfeito? Quantas vezes a vida já tentou te empurrar para frente e você simplesmente se agarrou ao que era seguro? O insight é simples. O gatilho é um presente disfarçado. Ele pode vir em forma de dor, de inspiração, ou até de inveja boa, menos aquela que faz você ver alguém conquistar algo e pensar, eu também posso. A partir do momento em que você entende isso, sua mente muda. Você começa a ver gatilhos em todo lugar. Numa conversa casual, numa história que ouve no rádio, num olhar que te inspira. Você deixa de esperar a motivação bater na porta e começa a buscar esses sinais ativamente. E quando esse dia chegar, lembre-se, não questione demais.
Não espere estar pronto. Apenas dê o primeiro passo. Porque o primeiro passo é o que transforma um gatilho em ação. E ação em resultado. E aqui eu quero que você respire fundo. Porque o que vou te dizer agora pode incomodar. Não basta reconhecer o seu gatilho. Não basta dizer, sim, isso me inspirou. O mundo tá cheio de pessoas que um dia se sentiram inspiradas. E nunca fizeram nada depois. O gatilho é apenas a faísca. Mas, se não houver combustível, a faísca se apaga. E esse combustível é você. São as suas ações, a sua disciplina, a sua capacidade de continuar, mesmo quando a emoção do momento desaparece. Na vida sempre existirão dois tipos de pessoas. As que esperam que o gatilho, sozinho, se transforme num milagre. As que pegam esse gatilho e transformam em um plano, em passos concretos, em uma mudança real. Quando conversei com Dona Carmen, novamente, meses depois de ouvir sua história, perguntei o que aconteceu depois daquele primeiro impulso. Ela me disse algo que ficou gravado na minha mente. O gatilho me fez começar, mas a constância me fez continuar. E isso é crucial, porque muitas vezes confundimos o começo com a meta. Escute bem. O começo é frágil. Ele tá cheio de dúvidas, de medo, de vozes dizendo você não vai conseguir. E se nesse momento você não tomar medidas claras para proteger esse fogo, ele se apaga. Na cidade do México, conheci também Miguel, um jovem que sonhava em ser músico. O gatilho dele foi uma noite em que tocou violão em um pequeno bar. E o público aplaudiu de pé. Ele saiu de lá com o coração aceso. Mas os dias foram passando. E ele não voltou a praticar. A emoção esfriou. Quando nos encontramos um ano depois, ele me disse, acho que desperdicei meu momento. E eu responde, você não desperdiçou. Você deixou esfriar. A vida nos dá gatilhos, sim. Mas somos nós que decidimos se esse gatilho se transforma em história ou em lembrança perdida. Por isso, antes de entrar na próxima parte, quero que você se pergunte, o que você vai fazer com o gatilho que está agora na sua mente? Ele vai ficar como uma ideia bonita? Ou vai se transformar numa mudança real? Não é só sobre te inspirar, é sobre te mostrar como pegar essa faísca e alimentá-la até que ela se transforme num fogo impossível de apagar. Então, se neste momento você sente que algo se mexeu dentro de você, não feche essa janela mental. Respire. Lembre-se da história do Hector. Lembre-se da Dona Carmen. Lembre-se até do Miguel e da lição dele. Porque o que vem agora é o passo que separa os sonhadores daqueles que fazem as coisas acontecerem.